A lição de gestão mais cara do mundo. Tem uma empresa que cobra R$ 800 por um ingresso de um dia. Tem filas enormes e tem gente que planeja a visita por meses. E mesmo assim, ninguém reclama do preço. Isso não é sorte e não é magia, apesar do nome. Tem um sistema por trás disso tudo, um sistema de percepção. E quando eu comecei a entender como esse sistema funciona, comecei a associar porque muitos negócios têm um crescimento bem devagar. E talvez esse possa ser o problema do seu. A Disney, ela não é uma empresa de entretenimento. Ela é uma empresa de gestão de percepção. E o que eu quero dizer com isso? Enquanto a maioria dos negócios pensam no cliente como alguém que compra, a Disney, ela vai pensar no cliente como um convidado, como alguém que sente. E isso tem uma grande mudança. Como você se posiciona, em como você se comunica e principalmente como você cresce. E aí eu quero te contar uma experiência que eu tive quando eu estava dentro do Magic Kingdom. Parei no meio do caminho para observar o parque, as pessoas andando e de repente teve uma cena que me chamou muito a atenção. Não foi o castelo, não foi nenhuma parada, mas foi um gesto. Um dos funcionários, que eles chamam de cast members, estava dando uma informação para um convidado. E eu percebi que ele não apontava a direção quando ele estava dando a informação. E eles nunca apontam com um dedo. Eles usam ou a mão inteira para direcionar ou dois dedos juntos. E isso não é uma preferência, isso é um protocolo que eles têm, porque apontar o dedo é uma ação muito rude em muitos países. E a Disney recebe pessoas do mundo todo. E isso não é somente um gesto, é um gesto muito intencional. E o que mais chama atenção nisso não é somente o gesto, é o fato de, enquanto a Disney pensa em cada detalhe de percepção, quando você traz isso para o seu negócio, muitas empresárias estão tentando crescer resolvendo o problema de conteúdo. E na prática, os negócios que não crescem têm um padrão muito claro. E geralmente esse problema não está na superficialidade. O problema qual é? A comunicação, ela não vai sustentar o real valor que essa empresária entrega. A entrega que ela não se traduz na percepção. Acontece uma ausência de tomada de decisões estratégicas e que isso não vai aparecer no conteúdo das redes sociais, mas vai impactar no resultado. Porque você fazer mais conteúdos ou não saber comunicar exatamente o valor que você entrega para gerar essa percepção, talvez isso pode atrapalhar o seu crescimento. O que trava realmente o crescimento, que é mais profundo, é a forma como o seu negócio vai estar estruturado, na percepção que realmente o mercado tem daquilo que você entrega. E aí, quando você não tem essa estrutura muito clara, você pode até aparecer, mas não é percebida como aquela pessoa que cobra caro, que realmente cobra pelo tanto de investimento que você já fez. E aqui nesse vídeo eu quero ser bem específico e direcionar muito para uma determinada área, porque esse tipo de comportamento eu vejo muito na área da saúde e da estética. E aqui eu vou falar especificamente de profissionais de HOF, de harmonização orofacial, em que trabalham com essa harmonização, com transformação de aparência e de autoestima. São profissionais que investiram muito na técnica, que investiram anos em formação, que sabem exatamente o que estão fazendo e também não consegue fazer com que o mercado enxergue o valor que ela entrega. Pegando esse exemplo da Disney, a Disney ela não contrata o cast member porque ele é bom tecnicamente. Ele quer saber como essa pessoa vai fazer o convidado se sentir. E é esse ponto que muda tudo. A profissional de HOF entrega transformação, muda como essa mulher se vê no espelho, como as pessoas vão ver ela quando entra numa sala ou num ambiente. Muda a autoestima, traz mais confiança, traz mais presença. Mas o que ela comunica para o mercado? O procedimento, o protocolo, a técnica. E, na verdade, essa profissional, talvez possa ser você, está comunicando a máscara. Quando, na verdade, o mercado, os clientes, eles querem aquilo que está por trás da máscara. E esse desalinhamento ou esse ruído entre o que você entrega e o que você comunica
comunica é o que mantém o seu ticket baixo. A agenda cheia, mas sem o retorno suficiente que você devia ter. E aquela sensação que está trabalhando demais, mas não está crescendo. Voltando nessa questão da Disney, tem outra estrutura que eles utilizam que chama 4 Keys. São 4 prioridades que guiam cada decisão operacional: segurança, cortesia, experiência e eficiência. Você reparou na ordem? Eficiência, ela vem por último. E para a maioria dos negócios, isso seria ao contrário. Eficiência primeiro, resultado rápido e entrega logo. Mas a Disney entende uma coisa que a gente pode aplicar dentro do nosso negócio, porém a gente ignora. Sem essa hierarquia de tomada de decisões, não existe consistência. E sem essa consistência, não existe percepção de valor. Isso vale para qualquer negócio. Antes de pensar em crescer, você precisa entender o que realmente está guiando as suas decisões. Essa percepção de valor, ela não vai vir de grandes movimentos. Precisa inventar roda. Ela nasce de pequenas decisões tomadas constantemente. Como você responde, como você se posiciona, como você entrega. Tudo isso está sendo lido o tempo todo. Tem mais um ponto que eu quero chamar a atenção nesse vídeo, que também trago dessa experiência da Disney. Na época da pandemia, em que todos usavam máscara, eles criaram uma política chamada Smiling Eyes, onde o colaborador, ele tinha, o cast member, né? Ele tinha que transmitir acolhimento através dos olhos. Seria sorrir com os olhos, né? Também pela sua postura, pelo seu tom de voz, mesmo sem aquele recurso do sorriso aparente. Agora vamos trazer novamente para o negócio. Geralmente a gente não tem uma presença física em muitos pontos de contato. Então, o que realmente vai sustentar a sua percepção? Clareza de como você se comunica, a forma como você organiza o seu raciocínio e o nível de precisão do que você fala e até mesmo daquilo que você não fala. E antes de continuar, se você ainda não me conhece, eu sou Fernanda Mosconi, estrategista de marketing e crescimento. Trabalho com empresárias que se sentem desorganizadas, sem clareza ou sem direção estratégica. A minha atuação é um diagnóstico profundo, leitura de cenário do negócio, identificação dos gargalos reais e um direcionamento claro em crescimento. Meu trabalho não é execução operacional. Eu trabalho com clareza, direção e estrutura, que vem antes de qualquer tática. E é exatamente por isso que esse assunto me interessa muito, porque é o que a Disney faz com maestria: construir percepção de forma intencional e consistente. E é o que a maioria dos negócios ainda não percebeu. E voltando falar dessa experiência, nesse dia que eu saí do parque, eu continuei pensando naquele gesto. Não porque ele era bonito ou era diferente, mas porque ele era resultado de uma decisão estratégica, de uma percepção de se importar, de realmente não ver como uma pessoa e sim um convidado. Como você gostaria que um convidado se sentisse na sua casa, na sua festa? E essa decisão estratégica, ela continua sendo feita todos os dias, em todos os turnos, por todos os colaboradores. E é isso que constrói um posicionamento de verdade. Não é o post viral, não é a campanha, é aquele comportamento consistente que o mercado observa e interpreta. E a pergunta que eu quero deixar nesse vídeo é: você sabe como o mercado está te interpretando hoje? Porque no final, não é o que você entrega que vai definir o seu crescimento, é o que o mercado consegue perceber sobre a sua entrega. E muitas dessas empresárias que atuam com a área de harmonização, embelezamento e estética, elas não estão crescendo, não é por falta de competência. Ela não tem alguém ao lado dela que faça uma leitura estratégica do seu próprio negócio. Crescimento sustentável exige isso: clareza, direção e intenção. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, quer ter uma leitura estratégica do seu negócio, tem aqui embaixo na descrição um link para você vir falar direto comigo e a gente marcar essa sessão para você crescer cada vez mais com direcionamento estratégico. A gente se vê no próximo vídeo.